Irmãos, abre comigo o livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o jovem rico. Um texto bem conhecido, mas eu tenho certeza, queridos irmãos, que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então, fique atento àquilo que Deus tem para você nessa noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao versículo 24. Amém? Acompanhe comigo, queridos, mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor na palavra. Diz assim o texto: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém, queridos? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, que nessa noite o Senhor, ó Pai, esteja falando com cada um de nós. Que o Santo Espírito tenha a liberdade em tocar a nossa mente, os nossos corações, para que o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, ouvir e entender e praticar aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Por favor, Deus, que essa palavra caia em corações onde o terreno está fértil, para que produza 30, 60 e 100 por um sementes na prática. Senhor, também pedimos que toda a ação do diabo em roubar essa palavra dos nossos corações, em fazer com que nós sejamos apenas ouvintes, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que nesse momento, Deus, o Senhor esteja me orientando, usando os meus lábios, a minha mente, para que eu possa explanar, Senhor Deus, a tua palavra, de modo que venha, Senhor Deus, glorificar o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem algo para você aqui essa noite, tá bom? O jovem em questão entrou em cena na última viagem de Jesus a Jerusalém. Lucas, um outro texto sinótico desse Mateus, informa que se tratava de uma pessoa de alta posição. Lucas 18, versículo 18 diz: E perguntou-lhe um príncipe. A palavra príncipe, meus irmãos, do original é arch, que significa um governador, um comandante, um chefe, um líder, que nos mostra que esse jovem, apesar de ser um jovem, ele era alguém muito importante dentro da sociedade judaica. Além disso, a palavra de Deus nos fala ainda que se tratava de alguém muito rico, e possuía muitas propriedades. O fato digno de nota nesse momento é ele ter vindo ao encontro do Senhor. Com certeza ele já ouvira falar da vida e do ministério de Jesus. Quem sabe até, meus irmãos, ele tenha presenciado alguns milagres e sinais que o levou a sentir um apreço, uma grande atração pelo Mestre. Ele foi até Jesus esperançoso
E naquele momento ele faz uma pergunta, a pergunta mais importante que alguém poderia fazer. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Queridos irmãos, nós estamos no ano da comemoração da Reforma, dos 500 anos da Reforma Protestante, esse ano. A Reforma Protestante, ela reconduziu a igreja aos pilares do Evangelho que havia sido esquecidos, deturpados ao longo da história. E ela reconduz, então, a igreja a esses pilares novamente. Ela lutou contra as heresias. Ainda hoje, meus irmãos, os desvios doutrinários precisam ser combatidos, compelidos por cada um de nós, discípulos de Cristo. E devemos proclamar as verdades bíblicas e permanecer nelas, firmes. A pergunta desse jovem rico revela-nos um pensamento muito corrente naquela época e também muito forte hoje. Um pensamento este que a Reforma Protestante ela se posicionou contra, disse que esse pensamento era errado, esse pensamento não era um pensamento correto, não era um pensamento bíblico, conforme as Sagradas Escrituras. Esse pensamento está contido no versículo 16, quando ele diz: bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna, o que de bom farei eu para conquistar a vida eterna? A pergunta desse jovem revela um pensamento errôneo dele e também de muitas outras pessoas em achar, queridos irmãos, que a vida eterna é fruto do esforço humano, é fruto do labor do cristão. Em outras palavras, esse moço estava dizendo: mestre, me dá aí uma dica, o que eu tenho que fazer para ser salvo, o que eu posso fazer, que práticas que eu tenho que cumprir, quantos pulinhos eu tenho que dar no mar, quantos sacrifícios de animais eu tenho que oferecer, que tipo de animal eu posso oferecer, quais são as leis que eu tenho que cumprir, que tenho que guardar, qual é o mosteiro que eu tenho que entrar e me recolher para conquistar a vida eterna, o que eu preciso fazer? Na verdade, queridos irmãos, as pessoas buscam, e buscavam naquela época, e buscam hoje, elas procuram uma solução mágica para ir para o céu. Elas procuram conseguir uma vara mágica que consiga fazer com que elas consigam a bênção de Deus. Abrindo um parênteses aqui, aliás, eu acredito que as pessoas estão mais preocupadas hoje em conseguir uma bênção de Deus do que ir para o céu. Fecha parênteses. De preferência que essa vara mágica, essa solução mágica seja algo que seja possível de praticar, que dependa do esforço próprio, que dependa de uma disposição da pessoa e de mais ninguém, apenas dela. E é por conta disso, queridos irmãos, que outras religiões ainda hoje sacrificam. É por conta disso, desse pensamento, que muitas religiões ainda fazem N práticas para agradar, para alcançar algo de Deus. Foi por causa disso que a Igreja Católica, na Antiguidade, enriqueceu vendendo as indulgências. É por conta disso que as igrejas evangélicas hoje, neopentecostais, com a sua abominável teologia da prosperidade, estão cheias de sinais, de símbolos, cheias ainda hoje por um povo que está comprando a rosa de Saron, por um povo que está comprando o lenço ungido, a vassoura ungida, paninho com o suor do profeta. É por isso que as igrejas hoje muitas pessoas vão até essas igrejas e tentam passar a mão na camisa ensanguentada, cuja há poderes curativos. É por isso que muitas pessoas bebem a água que a pessoa ora ali em cima da TV. É por isso que, irmãos, as heresias não têm fim. E as pessoas querem uma vara mágica, querem algo fácil, que possa ser cumprido para alcançar uma bênção ou até um relacionamento com Deus. Por incrível que pareça, meus irmãos, a igreja cristã hoje tem oferecido respostas à pergunta desse jovem rico. E tem se demonstrado cada vez mais herética. Tem se afastado da verdade do Evangelho. Se possível fosse, os reformadores estariam rolando dentro dos seus túmulos,
ao ver tamanha aberração que a igreja evangélica atual tem feito. É claro, meus irmãos, que eu estou dizendo para as igrejas que não acompanham a palavra, as Sagradas Escrituras. Com uma teologia voltada para o homem, não é mais teo, mas é antropo. O homem é o centro. As igrejas têm construído então a sua própria cova, satisfazendo o desejo do homem, a sua própria vontade, esquecendo-se de Deus e da sua vontade. E assim, queridos irmãos, muitas igrejas vão em passos largos, nestes 500 anos da reforma, se afastando da reforma. Como eu disse, é claro, meus irmãos, estou falando de igrejas que não prezam pela palavra de Deus. A reforma, naquela época, bateu pesado nesse pensamento. No pensamento antropocêntrico, humano, pecaminoso. E um dos pilares da reforma foi então erguido, que era a sola gratia. Salvação é graça, somente a graça. Salvação é graça, meus irmãos. Vida eterna é a ação da misericórdia de Deus sobre o ser humano. É graça. E graça é um favor imerecido. Graça é misericórdia que se prolonga de eternidade em eternidade, capaz de salvar o indivíduo não por seus méritos, não por indulgências, não por compra de pedaços do céu, não por confissões a sacerdotes, não por água ungida, vassoura ungida ou camisa ungida. Graça é graça. E essa graça tem o poder de salvar, independentemente de obras, aquele que atende ao convencimento do Espírito Santo de que, e esse que é salvo pela graça, meus irmãos, ele foi salvo porque o produto foi a graça que alcançou o seu coração. A graça nos salva de nós mesmos. O ser humano, queridos irmãos, nunca terá algo para oferecer a Deus em troca de um relacionamento com Ele. Nunca. Nós não somos e nunca seremos perfeitos ao ponto de dizer como esse moço disse: bom mestre, o que farei de bem, de bom, para herdar a vida eterna? Isaías capítulo 64, versículo 6, diz o seguinte: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Murchamos como folhas, como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Quando nós lemos esse versículo, meus irmãos, pensamos que se tudo que fazemos para Deus não serve de nada, não vale nada, então para que fazer? Muitos são os cristãos que olham para esse versículo e creem que todos os seus atos de justiça não passam de trapos imundos. Pelo menos é isso que o texto de Isaías 64, 6 parece nos dizer. Até mesmo os nossos melhores feitos são imundos e destituídos de valor. Mas eu não penso que Isaías está falando sobre isso, meus irmãos. Não penso que todos os nossos atos são ruins. Os atos de justiça que Isaías tinha em mente eram muito provavelmente os rituais superficiais oferecidos por Israel, desprovidos de uma fé, desprovidos de uma obediência sincera. Era exatamente isso que o jovem rico estava querendo saber para praticar. Que tipo de coisa eu posso fazer para alcançar o céu? Que tipo de rito? Pastor, será que se eu ficar 20 minutos de joelho, Deus vai gostar mais de mim? São esses atos de justiça que Isaías diz que isso é como trapo de imundícia. Em Isaías 65, de 1 a 7, você pode ler em casa, diz que o Senhor rejeitou os sacrifícios pecaminosos de Israel. Aquele sacrifício que Israel fazia era um insulto ao Senhor, era fumaça para a sua narina, assim como a obediência ritualística de Isaías 58 também não impressionou a Deus. A sua obediência ritualística não impressiona a Deus. Os atos de justiça eram trapos imundos, porque não eram, meus irmãos, nem um pouco justos. Tinham uma aparência boa, mas passavam
de uma farsa, literalmente uma cortina de fumaça para acobertar a incredulidade daquele povo, a desobediência daquele povo. E é nesse sentido, meus irmãos, que todos os nossos esforços para agradar a Deus não valem de nada. Nesse sentido, no sentido de apenas uma prática ritualística. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, deixa claro a ineficácia da obra humana na conquista da salvação na nossa vida eterna. Diz o texto, não está aqui, queridos, mas diz o texto, Efésios 2, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser comprada. O relacionamento com Deus não pode ser comprada. As bênçãos de Deus também não podem ser adquiridas através do esforço humano. Aliás, queridos irmãos, o próprio ato do homem olhar para Deus um dia e ser alcançado por Deus foi uma ação de Deus em nossa direção. Foi um ato da sua misericórdia, da sua soberana vontade sobre mim e sobre você. É por isso que João, capítulo 15, versículo 16, diz: vocês não me escolheram, eu escolhi a vocês. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo, queridos irmãos, que o nosso ouvido natural é surdo para as coisas de Deus. Ele não pode ouvir. Os nossos olhos naturais são cegos. Ele não pode ver a Cristo. Em certo sentido, é verdade que todo verdadeiro discípulo escolhe a Cristo, mas isso acontece somente quando Deus abre os nossos olhos, abre os olhos da pessoa, para que ela veja Jesus. Quando Deus outorga vigor ao braço ressequido, para que ele abrace a Cristo. É por isso que nós vamos até ele. Mas a arrogância humana pensa que Deus estava lá implorando para que alguém o buscasse. Pensa que Deus estava triste, deprimido, desanimado, sozinho, choroso. Meus irmãos, essa é uma cena diabólica. Pensar que Deus precisa de alguém ou de alguma coisa é um erro grave. Pensar que existe algum mérito natural no ser humano é um erro. A natureza humana, ela é inclinada para o mal, e por ser inclinada para o mal, ela nunca vai saber escolher o bem, sempre o mal. É por isso que a eternidade, a vida eterna, a salvação, é um ato soberano de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, e esse versículo dá um trimelique naqueles que acreditam e podem fazer alguma coisa para a salvação dele. O texto diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. Aleluia. Paulo deduz dessa afirmação a incontrovertível conclusão de que nossa eleição deve ser atribuída não à nossa diligência, não ao nosso zelo, não tampouco aos nossos esforços, senão inteiramente ao conselho e à vontade divina. A ideia simples aqui, meus irmãos, que nós devemos levar em conta, é o fato de sermos contados como filhos de Deus, eleitos, independentemente da nossa vontade, independentemente dos nossos esforços. O apóstolo aqui substitui aqui a palavra correr, esforço e diligência, não depende de nada disso. Ao contrário, deve ser atribuído a nossa salvação, a nossa eleição, totalmente à benevolência divina, a qual por si mesma recebe graciosamente aqueles que nada procuram, nada se esforçam, nem mesmo tentam. É Deus que escolhe e Ele capacita e Ele atua na vida da pessoa porque Ele quer e pronto. É simples assim. Em Mateus 19, 17, o Senhor Jesus então responde àquele menino. Ele falou: Senhor, que bem farei para ganhar a vida eterna? E Jesus entra então e diz assim: olha, se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Jesus, meus irmãos, olha só que interessante, por um ato de misericórdia, conhecendo o coração desse moço, responde ele na perspectiva da sua pergunta.
É interessante como Deus trabalha conosco, como esse trabalhar é feito debaixo de um respeito e de um amor. Jesus já tinha sacado qual era a maneira de pensar daquele jovem, que era uma pessoa que estava pensando errado. Ele sabia que aonde aquele jovem queria chegar com essa pergunta. Ele sabia que aquele jovem estava pensando de maneira inequívoca a respeito da vida eterna, a respeito da salvação. E Deus sabia que ele era religioso, mas em nenhum momento Jesus o repreende, o confronta, dizendo: você é um fariseu, cara, você é um religioso, você é um hipócrita, você não está entendendo nada. Ele não faz isso. Jesus, ele desce ao nível intelectual daquele jovem, daquela pessoa, e conversa na linguagem que ele sabe falar, e faz isso por amor a ele. E é assim, meus irmãos, que Deus age comigo e com você. Desde o princípio, Deus se fez homem, se fez carne, se humilhou, deixou sua glória para poder se relacionar conosco em nossa linguagem. Isso é amor. Então Jesus, dentro da linha de raciocínio desse menino, desse jovem rico, lhe apresenta uma solução mágica. Fala: bom, dá algo palpável para ele, dá algo que ele poderia fazer. Diz assim: olha, guarda os mandamentos. E essa resposta, meus irmãos, era o que aquele jovem queria ouvir. Isso era fácil. Ele era bom em cumprir regras. O texto diz que desde menino ele guardava todas aquelas regras. E ele se confunde um pouco e pergunta para Deus: quais? Quais então? Pode falar, esse é o tiro de letra. Guardar a regra e leia comigo mesmo. Eu penso que ele pensou. Então Jesus lhe passou algumas, as quais eram, mas tinha algo errado com essa informação. Não batia algo no coração desse jovem. Por isso que no versículo 20, ele diz: olha, tudo isso eu já tenho obedecido, mas me falta alguma coisa. O que me falta ainda? O jovem rico percebe, então, que algo estava errado. Pois ele praticava essas regras, ele praticava essas leis, ele guardava esses mandamentos, ele cumpria todos os pré-requisitos, todos os preceitos da lei para entrar na vida eterna, mas algo estava faltando. Ele sabia disso. E uma pergunta surge ao coração daquele jovem: se é só isso, o que me falta ainda, Jesus? Porque eu sinto que tem algo errado, eu sinto que está faltando algo, porque eu sinto que eu não alcancei a vida eterna, eu sinto que há um vazio que está tomando conta do meu coração. Talvez, irmãos, esse seja o sentimento de muitos cristãos hoje. Um vazio existencial. Estão tão comprometidos em cumprir regras, tão comprometidos em fazer e deixar de fazer coisas para Deus, mas sentem que as coisas não estão certas dentro deles, algo está errado, existe um vazio, existe uma tristeza, existe um buraco mesmo servindo a Deus. A vida desse moço, meus irmãos, nos revela, queridos, que a religião, por si só, ela não pode preencher o vazio do coração do homem. O simples fato de cumprir regras, ritos, não garante a nossa eternidade e muito menos a nossa espiritualidade. O cristianismo está além do cumprimento de regras. Vida com Deus é mais profundo do que cumprir regras. No verso 21, Jesus faz esse moço entender que mandamentos que ele seguia era apenas um modelo de como se relacionar. E que o relacionamento com Deus pede de nós muito mais do que apenas seguir esses mandamentos. O relacionamento com Deus pede de nós a entrega total do nosso coração. Então Jesus diz para esse homem: olha, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Jesus estava dizendo para esse jovem, eu me alegro com a sua vida, eu me alegro com a sua dedicação, em você guardar as suas regras, em se manter fiel, legal, muito legal, desde a sua mocidade, isso é muito legal, mas eu quero algo a mais de você. Eu quero todo o seu coração.
Jesus faz aquele moço, homem, jovem rico, olhar para dentro dele. E Jesus pede a ele o que ele não esperava. Jesus pede dele o que ele realmente amava, que era as riquezas. A ordem, queridos irmãos, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois segue-me, é uma condição colocada ao jovem rico por causa da gravidade do apego desse jovem aos bens, que colocava em risco a sua própria salvação. As pessoas, as posses, a cobiça, muitas vezes toma conta do coração das pessoas e impede um amor pleno. E assim, o que falta a esse jovem para ser perfeito era amar a Deus de todo o seu coração, sobre todos os seus bens e sobre todas as suas riquezas. E aqui fica trágico, meus irmãos, porque no versículo 22 diz que esse jovem, ouvindo isso, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. 3 coisas eu aprendo com a atitude desse jovem rico. A primeira é que se aquilo que você mais ama não for Jesus, a sua espiritualidade está seriamente comprometida. Infelizmente, queridos irmãos, estamos vivendo em tempos onde a ênfase do Evangelho não é mais Cristo, e sim o que Cristo pode fazer por nós, por mim. É um Evangelho baseado na vontade do homem, não na vontade de Deus. E por conta disso, Jesus não é mais o autor e consumador da nossa fé. Ele é apenas a ponte que nos aproxima à nossa conquista, aquilo que queremos. É uma passagem apenas. Você não precisa amar, é apenas atravessar essa ponte. E ainda que não seja falado dessa forma, nessas palavras, é exatamente isso que muitos cristãos fazem na sua prática no dia a dia, porque não amam o Senhor de todo o seu coração. Existem muitos outros ídolos em seus corações. A segunda coisa que eu aprendo, meus irmãos, é que se você não ama Jesus, em primeiro lugar, você não vai conseguir segui-lo. Não vai. Esse moço perdeu a maior oportunidade da sua vida e, quem sabe, da vida de muitas pessoas que iriam estar no lugar dele. Jesus, o Messias, o convida a fazer parte do seleto grupo de discípulos, mas ele recusa a deixar as suas riquezas. Ele recusa-se a deixar a sua vida antiga. Parece que essa atitude tem sido muito comum nos dias de hoje também, no seio da igreja, com essa pseudo-evangelho que tem sido pregado. As pessoas, ao serem confrontadas com mudanças que deverão enfrentar para permanecer na caminhada cristã, elas desistem, pois estão acostumadas já com a sua vida antiga, não querem mudanças. Queridos irmãos, seguir Jesus exigirá de cada um de nós uma transformação, tanto interior como exterior. E se você não amar realmente Jesus, é bem provável que você não vai conseguir segui-lo. Você não aguentará. Porque o caminho do Senhor, meus irmãos, ele é árido, é um caminho estreito, mas é o único caminho verdadeiro que leva à vida eterna. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, meus irmãos, com a vida desse menino, é que se Jesus não for o primeiro na sua vida, você não saberá fazer escolhas certas. Jesus disse: olha, vende tudo que tens, então terás um tesouro no céu. Queridos irmãos, entre o tesouro do céu e as riquezas da terra, o jovem rico ficou com as riquezas. Entre o tesouro que nem a traça e nem o ferrugem corrói, e as riquezas que podem ser perdidas e roubadas da terra, o jovem rico escolheu as riquezas. Entre os tesouros que nunca acaba e que é eternamente ao lado de Deus, ele escolheu o tesouro que acaba na terra com a nossa morte. Porque quando você morre, você não vai levar nada. E se você deixar para os seus filhos, alguns filhos vão acabar com isso, o teu império, em menos de um ano, como a gente sabe que isso acontece. Que tristeza, queridos irmãos, que infelicidade, que escolha ruim. E ao que me parece ainda, muitos de nós cristãos continuamos a tomar a mesma decisão errada ainda hoje.
Corremos atrás da satisfação da carne, do desejo pessoal. Nós se envolvemos em situações que no fim nos levam à morte, à destruição, à dor, ao rancor, à mágoa, enquanto Deus oferece para nós o dom da vida e da vida abundante. À semelhança desse jovem rico, muitos de nós nos afastamos do Senhor. Queridos, a vida deste moço nos mostra o quanto podemos estar distante de Deus. Mesmo sendo uma pessoa frequentadora da igreja, mesmo sendo uma pessoa que guarda os ritos, que guarda os mandamentos, aquele menino guardava os mandamentos, aquele menino, desde sua criança, observava as leis. Mas o cristianismo, querido irmão, é muito mais do que viver regras, é muito mais do que viver leis. O cristianismo é relacionamento, o cristianismo é se aprofundar na presença de Deus. O cristianismo é você ser um cristão, um protótipo daquilo que Deus sonhou. Esse é o relacionamento. E esse relacionamento só será profundo quando eu e você entendemos que Jesus é a essência do Evangelho e Ele é as boas novas e Ele deve ser a nossa maior prioridade em nossas vidas. Porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, meus irmãos, tudo que nós conquistamos vai ficar. E nós vamos subir com Ele. Maldi Goiden diz: quando você não tem mais nada a não ser Deus, então, pela primeira vez, você se torna consciente de que Deus é suficiente e deve ser a tua prioridade. Isso é uma grande verdade, meus irmãos. Quando nós perdemos tudo, nós teremos um Deus ao nosso lado, que não nos deixará, que caminha conosco, nos levantará. O problema hoje é que muitos de nós cristãos fazemos discursos moralistas de como Ele é importante nas nossas vidas, de como nós amamos Ele, mas na prática, meus irmãos, vivemos como esse jovem, afundados na religião, amando tudo, menos a Jesus. E a nossa vida devocional demonstra isso. A tua vida de leitura demonstra isso. A minha vida de leitura, minha vida devocional demonstra isso. Mas eu quero encerrar, meus irmãos, com uma observação que o texto de Mateus aqui não nos traz, mas o texto sinótico de Marcos, que conta a mesma história, com um olhar diferente, Marcos 10, 21, nos mostra. Diz o texto: e Jesus, fitando o amor. Coisa maravilhosa, queridos irmãos. Jesus, mesmo sabendo que esse moço era apenas um religioso, mesmo conhecendo o seu coração e sabendo que as riquezas eram mais importantes do que ele, e mesmo sabendo que por conta disso ele o negaria, Jesus o amou. A boa notícia nessa noite, querido irmão, para mim e para você, é que apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, Deus nos ama. Ele te ama. Ele te ama. E esse amor é a causa dele usar da misericórdia dele para comigo e para com você, todos os dias das nossas vidas. Você é amado de Deus, meu irmão, minha irmã. Não importa o quão religioso você seja, você continua sendo amado. Ele te ama e Ele quer tirar você dessa prisão da religião. Não importa o quanto você esteja fraco na fé, talvez até pensando em abandonar e virar as costas como esse jovem rico, Ele te ama e Ele quer te dar forças para você continuar e levantar. Não importa o quão afundado você esteja na lama do pecado, não importa o quanto já Satanás colocou as suas garras em sua vida, encravando as suas unhas malignas do seu coração, não importa. Ele te ama. Ele quer te ajudar a sair desse lamaçal
te dando vestes novas. Não importa o quão vazio você esteja se sentindo hoje, Ele te ama. E Ele está dizendo essa noite para você que esse vazio pode ser preenchido pelo amor dEle, se você permitir. Não importa se você aprontou tanto, os teus amigos, a tua família, todos te abandonaram. O Senhor Jesus diz: eu te amo e quero caminhar contigo. Apesar de Jesus amar esse moço, apesar de Jesus amar você e a mim, Ele deixou ir esse moço. Esse moço foi embora. Porque Jesus não invade o coração de ninguém. Ele sabe o que é o melhor para você. Mas o amor dele te respeita. Ele quer que você o convide para entrar na sua vida, no seu coração, na sua história. Não desista. Você também pode, meus irmãos, ter uma história diferente, a qual o Senhor está prometendo para cada um de nós. Não jogue nada fora, mas se jogue nas mãos de Deus, porque Ele quer o melhor para a sua vida. Se você olhar para trás, querido irmão, e você fizer uma pequena reflexão agora, rapidinha na sua cabeça, na sua mente, você vai ver em muitas situações aonde coisas boas te aconteceram, aonde no momento também de dor e de frustração, o Senhor estava ao seu lado. Quantas bênçãos recebidas, quantos livramentos, quantas coisas difíceis da sua vida, Ele estava ali presente, dizendo: eu estou ao seu lado. Eu quero fazer um convite para você, querido. Estamos no início de 2017. Talvez tenha que ser hoje. Você tem que dar um basta na sua vida espiritual, religiosa. Irmãos, eu não estou aqui apontando o dedo porque essa palavra é para mim. Eu preciso de mudança radical na minha vida e no meu ministério. Porque eu preciso mais de Jesus e menos da religião. Se você sente que você precisa desse toque, dessa mudança, eu quero convidar que você fique em pé e venha aqui à frente. Porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Não adianta, meus irmãos, a gente andar a vida inteira e chegar no final, a gente vê que andou errado. Você caminhou o caminho certo, mas pegou o desvio errado. Esse é o momento. Se você quer um renovo na sua vida espiritual, eu quero convidar. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Quero colocar você diante de Deus. Mas eu quero também fazer um convite para você que está aqui essa noite, que ainda não entregou seu coração a Jesus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que esse é o momento, a hora é agora, é nessa noite, noite da salvação. Você também tem também está inserido a você esse convite. Se você ainda não é um cristão, não entregou seu coração a Jesus, nunca disse publicamente: Senhor, eu quero ter uma vida contigo, levante-se, vem aqui, eu quero orar com você também. Nós vamos estar entrando. Você pode vir estar à frente. Amém? Feche seus olhos, todos. Vem à frente, não deixe para depois. Aleluia. Graças a Deus. Vem, querido irmão, venha. Não deixe para depois. Se comprometa com o Senhor. Que desse ano 2010 seja diferente. Você ore mais, ore mais. O Senhor quer algo novo na sua vida. O Senhor quer uma unção nova para você. Na sua casa, na sua família. Aleluia. Aqui à frente, usa o seu
Glória, o teu nome.